Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 9, que traz como título o primeiro projeto de globalismo. Bem, nós vamos falar de um tema que não é um tema muito comum de tratar na escola bíblica dominical. A gente não costuma falar muito desse tema, e é um tema que a gente tem que ter um pouco de cuidado também, que tem muita teoria de especulação, teoria conspiratória, um monte de coisa por trás aí dessa palavra. É uma palavra que não é muito bem definida, é usada de forma muito ideológica no meio político. Enfim, é uma palavra um pouco até perigosa, que a gente tem que ter cuidado para não entrar em teorias que não têm sentido nenhum. Por esse motivo, essa aula aqui, eu vou ministrar ela baseado no que está na revista, sem procurar entrar em coisas, teorias fora parte, políticas. A gente vai tentar ficar dentro da Bíblia mesmo. A ideia é claro, a gente vai se aprofundar dentro dos tópicos, pegar exemplos fora da Bíblia, mas pegar o que a Bíblia diz sobre isso, que a gente já até estudou um pouco em aulas anteriores, que foi sobre a Torre de Babel. Então, é uma aula que o professor da EBD, que vai ministrar, tem que procurar explicar os versículos bíblicos citados na lição, as passagens bíblicas, aquela passagem bíblica principal da Torre de Babel, e ali a gente vai tirar muitas lições práticas. Então, foca dentro da Bíblia, esquece um pouco teorias conspiratórias quando se fala de globalismo. É importante também ressaltar a diferença de globalismo para globalização. A gente sabe que a globalização é essa interação, de forma resumida, essa interação que existe no mundo atual, da internet, relações comerciais, enfim, tem uma interação entre as pessoas do mundo inteiro. Isso é globalização, pessoas viajam de um país para outro e tal, e isso é uma interação entre as nações. Mas globalismo é totalmente diferente. A gente vai falar disso durante a aula, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Antes de começar a aula em si, eu gostaria de pedir a sua ajuda. O EBD em Foco está sempre melhorando cada vez mais o conteúdo, e eu vou lançar um curso de capacitação para professores da EBD gratuito. Então, esse curso baseado numa metodologia que a gente chama dos 4 Cs da educação cristã. Esse curso vai ser com aula gravada. A gente vai disponibilizar em um outro site, não vai ser nem no site do EBD em Foco, é o site do curso 4 Cs. Então eu vou mostrar depois tudo direitinho. Mas antes de lançar esse curso, eu gostaria que você respondesse uma pequena pesquisa, um questionário bem simples sobre a preparação da aula, como que você prepara a sua aula. Então você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube ou dentro do site do EBD em Foco, você vai clicar nesse link e aí você vai responder esse questionário, poucas perguntas, coisa bem simples mesmo, só para que eu possa entender como que você prepara a sua aula. É sobre a preparação da aula. Então, se você responder essa pergunta, você vai estar ajudando o EBD em Foco a melhorar o conteúdo. E você pode enviar uma mensagem também pelo número do WhatsApp, que está aqui na tela e também está na descrição, dizendo que tem interesse no curso. Eu vou criar uma lista de transmissão, vou colocar todo mundo que tem interesse lá, e eu vou enviar depois a mensagem com o link do curso, quando o curso estiver pronto. Então, você que tem interesse, responda a pesquisa, manda mensagem no WhatsApp. Olha, eu tenho interesse no curso, aí manda teu nome, sobrenome, que eu vou salvar o seu número, vou colocar na lista de transmissão, e assim que o curso estiver pronto, eu vou enviar para você a mensagem com o link. Mas também, quando esse curso estiver pronto, eu vou divulgar no vídeo, vou divulgar nas redes sociais, a gente vai estar divulgando todas as redes sociais aí do EBD em Foco. Então você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui nesse curso, o curso com aulas gravadas. A gente vai ter um curso com aula ao vivo, mas é outra história. Então, ajuda aí o EBD em Foco a melhorar o conteúdo respondendo essa pesquisa. O textuário da lição diz o seguinte: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali difundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 9. Verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Então aqui a gente começa a falar um pouco sobre o que realmente significa globalismo
na verdade, dentro do nosso contexto, né? A gente vai no contexto que a gente vai usar aqui. Então, o globalismo, no contexto que nós vamos usar, tem a ideia de um governo só, um governo mundial, uma língua só, uma cultura só. Então, seria mais ou menos nesse sentido, um projeto onde facilitasse essa questão, um projeto de ordem mundial, que facilitasse essa questão de um governo autoritário único no mundo inteiro. A gente sabe que nos dias de hoje, isso ainda não é possível, mas a gente já vê sinais de que isso pode acontecer, até mesmo porque a Bíblia fala do governo do anticristo. Então isso aí é um sinal do fim dos tempos e isso vai cumprir, vai acontecer de fato. E não tem nada que nós possamos fazer. O anticristo, ele vai vir. Tá? E tem gente que acha que vamos fazer isso aqui ou isso aqui para evitar que o anticristo venha. Isso não vai acontecer, nós não vamos conseguir evitar a vinda do anticristo, ele vai acontecer. Mas nós vamos estudar uma situação onde isso aconteceu, que no caso é a Torre de Babel. Mas a gente vai entender que por trás desse projeto de unificação, que parece ser algo bom, algo que ajudaria a humanidade em vários aspectos, isso tem uma ação maligna de querer tirar Deus da jogada. Mais ou menos isso. Deus não tem mais importância porque nós vamos fazer tudo sozinhos. Então, só para você entender aqui a ideia da aula. Tá? A verdade prática, a gente vai ter o resumo aí da aula. A Gênesis 11, de 1 a 9, é a leitura bíblica em classe. A gente vai avançar aqui para ganhar tempo aqui no vídeo. Então, a gente vai direto para a nossa introdução. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar sob um único governante. Então, olha aqui a ideia do globalismo. Ter um único governante, uma única cultura, uma única língua, um único governo autoritário, né, que vai comandar toda a terra, todo o povo. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. No único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Então aqui a gente vai entender o seguinte, que Deus criou o homem para que o homem procriasse, enchesse a terra e povoasse a terra. Então o homem se espalhasse pela terra e assim Deus iria cumprir a sua vontade, né, da sua criação, né? Tinha a ver com a criação de Deus, da criação de Deus ser algo realmente utilizado pelo homem. Mas o homem queria se ajuntar ali num grupo, num local só, apenas um local, construir uma cidade, uma torre que chegasse até os céus. Então isso foi esse projeto, né, dali da Torre de Babel, mas Deus entrou com uma iniciativa e espalhou ele sobre a terra, né, com a confusão das línguas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Que Deus nos ajude a compreender esta lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra, seja-lhe atribuído toda a glória. Então aqui o escritor da revista deixou bem claro que a lição ela é extraída da palavra, da Bíblia, então a gente tem que evitar qualquer tipo de especulação, coisas fora da Bíblia que não tem fundamento. Tá? Tem se você pesquisar globalismo na internet, você vai ver que vai ter um monte de coisa maluca aí. Então vamos ficar dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, para nós entendermos isso aqui. E o importante aqui é que nós vamos tirar aqui no final uma lição que aponta para Cristo, algo que aponta para Cristo, e já vamos falar do chamado de Abraão. A segunda civilização humana, tópico 1, apostasia de Cã e Canaã. A questão da segunda civilização humana é que a primeira foi a adâmica, né? Depois veio até o dilúvio, foram destruídos e começou a segunda civilização. É a partir daqui que se formam as nações. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, do seu filho caçula, e a maldade do seu neto Canaã. Então aqui, na verdade, a gente tem uma situação onde Noé se embriaga. Aí o texto bíblico vai dizer o seguinte: Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Aqui, essa passagem, ela
gera assim, muitas controvérsias, porque alguns intérpretes vão dizer que Cã teve relações sexuais com seu pai, mas a Bíblia não vai deixar muito claro isso. Tá? Essa palavra viu a nudez, ver a nudez, muitas vezes é usado na Bíblia para se referir à relação sexual. Então fica essa dúvida, alguns vão entender, eu entendo assim, eu particularmente entendo que não chegou a esse ponto. Eu acho que chegou à questão da vergonha do filho ver a nudez do pai, mas não chegou a ponto de ter relação sexual. Eu não compreendo dessa forma. E aí Noé amaldiçoa, ele joga a maldição sobre o seu neto, né, Canaã, que no caso aqui muito provavelmente estava junto com o pai. Eu não sei se o texto bíblico não vai dizer que estava junto com o pai, mas aqui vai caracterizar um dos filhos rebeldes, né? A maldade que já está no coração daquele filho específico. Então Cã, que nessa situação específica aqui, né, ele vai ver a nudez do pai e depois chama os outros que estão de fora, e aqui nessa situação específica já mostra que ele tinha uma maldade no coração. E aí Noé vai amaldiçoar toda a sua geração. Essa maldição de Noé vai cair sobre a geração de Canaã. Então, depois eles vão habitar ali na região onde é a terra prometida e outras regiões também. Mas, enfim, é um povo que cresce amaldiçoado. Tinha ali início uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Então, começa nessa questão aí, logo depois do dilúvio, já começa a surgir esse tipo de pensamento de querer se ajuntar, de se aglomerar e não se espalhar sobre a terra como Deus tinha ordenado. E aí já tem os princípios dessa apostasia, desse pensamento. Assim como a cultura cainita induzira os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Aqui, na verdade, o texto bíblico não vai dizer que foi somente a família de Cã que influenciou as outras, né? E nem a mesma forma, não necessariamente os filhos de Caim corromperam os descendentes de Sete, mas na verdade é que o pecado está no coração do homem. Eu entendo dessa forma. O escritor da revista quer fazer essa relação de uma família com um coração mau, com intenções ruins, corromper outra. Mas eu entendo que aqui o problema é no ser humano. O ser humano mesmo é pecador e ele vai se corromper por natureza. O enfraquecimento da doutrina de Noé, o tópico 1.2. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Então fica realmente complicado Noé instruir todos como ele deveria fazer, como a doutrina que ele tinha, do relacionamento que ele tinha com Deus. Essa doutrina já não era seguida como antes. No caso, antes do dilúvio, por exemplo, até depois do dilúvio, ali Noé estava controlando seus filhos, tinha intimidade com Deus, mas isso não continuou para sempre, de fato, porque ele teve muitos filhos, muitos netos, e a população da humanidade foi crescendo, né? Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos, num desrespeito à dignidade de Noé. Então Noé já começou a perder aí, desde o início, o controle sobre os filhos, porque de fato o pai cria o filho, ensina o filho, mas depois o filho vai tomar a sua vida, vai crescer, vai ser independente, vai viver como ele quer viver. Então o pai não tem mais controle. Faltou muito pouco para que essa civilização tivesse o mesmo destino que a anterior. Claro que eles não iam morrer no dilúvio, porque Deus prometeu que não destruiria eles com dilúvio, com água novamente. Tinha essa aliança de Deus com o povo, que não ia fazer mais isso, né, com Noé. Na verdade, Deus fez aliança com Noé, que não destruiria mais a terra com o dilúvio. No entanto, Deus poderia agir de alguma forma também para castigar essa nova geração. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhe os excessos e desatinos. Diz que Noé viveu 950 anos e morreu. Então, Gênesis 9:29 vai deixar bem claro aí que Noé chega ao ponto de morrer. E aí, claro, a população mundial vai crescendo e aí foram se afastando dos caminhos do Senhor. 1.3. O descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra.
Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Gênesis 9:7. Então a ordem divina não era somente de multiplicar, mas a ordem divina era de espalhar-se sobre a terra. Então eles não cumpriram essa ordem divina de se espalhar sobre a terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram. Gênesis 11:2. Então eles encontraram a planície, um local bom, um local fértil, falaram, é aqui que nós vamos ficar. Então eles se estabeleceram em um único lugar, desobedecendo a ordem divina de se espalhar sobre a terra. Então a gente encerra esse primeiro tópico, onde nós introduzimos esse contexto aí dos filhos de Noé, que a partir dali a população mundial começou a crescer novamente. No entanto, o pecado no coração do homem vai corrompendo o homem vai saindo fora da vontade de Deus. No segundo tópico, vamos falar do globalismo de Babel, uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, já foi estudado em aulas anteriores também, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, Gênesis 11:1. Então isso aqui fica bem claro nas escrituras que havia somente uma língua. A gente estudou em aulas anteriores sobre essa questão da língua, né, que os estudiosos tentam comprovar. Na verdade, encontram traços, na verdade, não tem uma comprovação, mas encontram traços de que todas as línguas tiveram ali uma única origem. Então isso remete, sim, ali à história da Torre de Babel. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Então a quantidade de idiomas que tem hoje, que são mais de 6.000 idiomas, 6.000 línguas faladas no mundo, ela não existiu, era somente uma língua falada. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Então, se todo mundo falasse a mesma língua, mas se espalhasse sobre a terra, não tinha problema nenhum. Acontece que eles não se espalharam. E certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de plantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Então a gente sabe que vai ter o governo do anticristo, falei no começo, isso aí é um fato, Jesus já profetizou, Paulo trata disso. Então a gente sabe que vai vir esse homem do pecado, que vai se opor tudo aquilo que está relacionado a Deus, a Jesus Cristo, vai ter com ele o seu ajudante, o falso profeta, que tem a ver com o lado religioso, vai tentar aglomerar as religiões, tem a ver aí com o ecumenismo. Então, esse governo autoritário sobre toda a terra, de alguma forma, ele vai ter que se comunicar. Então, a questão da língua vai ser importante. Como que vai ser isso? Eu não sei. Não sei se vai ter uma língua que todo mundo vai falar, eu não sei se vai ter uma maneira de tradução simultânea, onde todo mundo vai entender todo mundo de forma global. Esse governo, de alguma forma, ele vai conseguir se comunicar com todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Então ele vai ter essa autoridade, é um governo mundial. Então isso aqui é um projeto globalismo satânico que vai acontecer. Isso é profecia. A gente entende de acordo com a escatologia da Assembleia de Deus, que a gente ensina aqui. Essa escatologia, você não precisa acreditar 100% nela, né, porque escatologia é um tema bem complexo. No entanto, dentro da nossa escatologia, a gente entende que isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja, durante o período da grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Então a gente vai ter aí um período que esse governo mundial vai estar governando sobre a terra. Então vamos lá. A gente pode ver isso com mais detalhes no vídeo de destaque, né? A gente pode falar mais disso no vídeo de destaque. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus, quando ele vem, realiza a sua obra, ele quer que o seu evangelho seja divulgado. Então o evangelho ele tem que espalhar. Nesse sentido, a globalização ela é importante, ela ajuda
na divulgação do evangelho. Então, como eu falei no começo, globalismo é uma coisa, globalização é outra. Então, o que o evangelho vai se aproveitar aí é da globalização, da facilidade de nós deslocarmos de um país para outro, de comunicar com uma pessoa de outro país, relações internacionais. Isso aí é perfeitamente aceitável. Então, o que Jesus está falando aqui é nesse sentido de espalhar a mensagem de salvação a todos os povos, mas de acordo com a cultura de cada povo, de acordo com a língua de cada povo, de acordo com o modo de viver de cada povo. Tá? Então, Jesus ele vem trazer ao mesmo tempo, uma mensagem única de salvação, mas que é adaptada para a realidade de cada um. Então, o Jesus não está com um projeto de globalismo, né? Apesar dele ser rei e reinar sobre tudo, ele é rei sobre tudo. De fato, né, se a gente for pensar nesse caso, Jesus, ele é o único soberano. Então, ter alguém que quer reinar sobre todos de forma soberana é querer tomar o lugar de Deus, que foi o que aconteceu ali na Torre de Babel, né? O orgulho do homem estava a tal ponto de ele não querer mais ter Deus como o governante principal, né? Mas alguém, um ser humano, seria esse governante. Então vamos lá, vamos falar da construção de Babel, vamos falar da Torre de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. A gente tem que entender que o pessoal daquela época, eles não eram burros, eles não eram sem conhecimento. Na verdade, eles tinham conhecimento de tecnologia do jeito deles, a tecnologia no nível de conhecimento que eles tinham, mas era algo avançado. Construir uma arca que suportara um grande peso com a quantidade de animais, passou pelo dilúvio. Então eles já tinham esse conhecimento acumulado, e aí, de tal forma, né, que esse conhecimento foi algo realmente muito, muito bom, muito assim, útil para eles depois do dilúvio, né, que eles começaram a construção dessa cidade, cujo epicentro havia um arranha-céu. Era apenas uma questão de tempo. Então eles começaram a pensar o seguinte: vamos usar o nosso conhecimento, vamos construir uma grande cidade, vamos fazer uma torre que chegue até os céus. Então essa era a ideia. E aí nós não teremos mais necessidade de Deus. Nós mesmos agora vamos dominar sobre tudo. Então a gente vê aí contando no texto bíblico um homem chamado Nimrod, que vai puxar à frente e vai ser esse líder mundial que vai construir essa cidade e essa torre. Então a gente sabe que esse projeto da Torre de Babel é um projeto de globalismo, já que todo mundo falava a mesma língua, tinha a mesma cultura. Dessa forma, ficava fácil ter esse controle sobre todos e construir essa torre e tirar Deus do ponto principal, assim, de adorar. Em vez de adorar a Deus, o próprio homem seria adorado. Então a ideia era essa, é que o homem estava querendo fazer tudo sozinho, sem a ajuda divina. Então essa era a intenção daquele projeto de globalismo ali da Torre de Babel. Terceiro tópico, a intervenção de Deus em Babel. A confusão das línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali em Sineá confunde a língua daquela civilização. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Gênesis 11:7. Então Deus, ele agiu de uma forma que acabou com aquele projeto, confundindo a língua. A partir dali, cada um falando a língua diferente, ou cada família falando a língua diferente, começou a ter aí essa separação, eles começaram a se espalhar sobre a terra, porque eles não conseguiam se comunicar. Então aquele projeto ele foi por água abaixo, com uma intervenção divina. Então, quando Deus viu que o homem estava se exaltando demais, o próprio Deus toma a iniciativa, o próprio Deus desce e vai lá e age de forma soberana, de forma sobrenatural, e mostra que o que vai prevalecer é a sua vontade. A iniciativa é dele e é a sua vontade soberana que vai tomar a iniciativa. Então, começa aí esse espalhamento deles sobre a terra. A rebelião daqueles homens fora realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, Gênesis 9:11, estabeleçam aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas,
de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, a aliança que eu falei anteriormente, né, que Deus tinha prometido não destruir a terra mais com dilúvio, por isso não iria acontecer, porque ele prometeu. E para que Deus não destruísse a humanidade, ele decide espalhá-los sobre a terra, sobre a face da terra. Então, esse espalhar acontece de forma natural. O próprio ser humano começa a se deslocar para outras regiões, procurando lugares melhores para sobreviver, construir suas cidades. E aí começou a surgir a questão das cores de peles diferentes, etnias diferentes. O pessoal que foi lá para o rumo da Ásia ficou com o olhinho puxado por algum motivo. O pessoal que foi um pouco mais para o norte aí da Europa ficou com a pele mais branca porque era frio. O pessoal que desceu para a África, um lugar mais quente, já ficou com a pele mais escura. E começou a surgir essas etnias diferentes, povos diferentes, cada um com sua língua. Chegaram até na América, enfim. Então a humanidade se espalhou e aí sim a vontade de Deus foi realizada, o projeto de Deus de habitar toda a terra foi realizado. 3.2, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Então Deus fez isso, né? Deus tomou essa iniciativa para que isso fosse colocado em prática. Com isso, caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos. Então, assim, não é que Deus iria destruir, mas porque ele já tinha prometido que não iria fazer isso. No entanto, o que o povo merecia, merecia. De fato, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, então, no final das contas, toda a humanidade merece ser destruída. No final das contas, é isso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele já tinha traçado um plano de salvação, e Deus já estava executando esse plano de salvação. Por isso que Deus não destrói a humanidade, mas confunde a língua, espalha sobre a terra, para que o seu plano de salvação possa ser executado como ele já havia planejado desde a fundação do mundo. A gente tem que entender que tudo isso está conectado com Jesus, tudo isso está conectado com o plano de salvação de Deus. Deus espalha os homens sobre a terra, depois ele vai selecionar uma pessoa, vai fazer uma escolha, fundar uma nação para que daquela nação nascesse o Messias. Então essa lição aqui é uma lição que aponta para Cristo, todo esse conteúdo aponta para Cristo. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Então Deus espalha as pessoas sobre a terra e agora Deus espalha o seu povo sobre a terra para que pregue o Evangelho a toda criatura. Então todo mundo tem que ouvir o Evangelho. Os povos da terra clamam por socorro e nós temos que levar essa mensagem de salvação. Quando isso acontecer, então virá o fim, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Então nós estamos cumprindo o ídolo de Jesus, pregando o Evangelho, levando a mensagem de salvação, até mesmo na escola bíblica dominical isso está acontecendo. Quando você ministra uma aula, você fala de Jesus, você está cumprindo o ídolo de Jesus de pregar o Evangelho. A eleição de Sem, 3.3. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Entenda o seguinte, que assim que Deus dispersa o povo, a humanidade começa a crescer novamente, se espalhar sobre a terra, forma nações, forma cidades. Então leia aí Gênesis 11, 26 a 30, você vai entender isso. E com a eleição de Sem, ou seja, Deus escolhe Sem, para da linhagem de Sem vir ali Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Sem, um dos filhos de Noé, né, é o que vai dar a linhagem ao Messias. Eu vou tentar dar um zoom aqui, vou ver se melhora aqui a imagem. Acho que não ficou tão boa assim. Tá aí Adão, aí tem Caim, Abel e Sete. Da linhagem de Sete vem Noé. Depois de Noé, da linhagem de Noé, dos 3 filhos de Noé, vem Sem. E aí vai até Abraão, Isaac, Davi e chega em Jesus Cristo. Então aqui a gente tem esse gráficozinho aqui que ilustra isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que na genealogia da Bíblia, se você vê a genealogia aí de Sete até Noé e tal, depois de Sem, até lá na Abraão, essa genealogia ela não é, segundo os estudiosos que estudam isso de forma mais profunda, fontes extrabíblicas, e busca a questão dessas genealogias, a questão cultural. Segundo os estudiosos, essas genealogias elas têm lacunas.
elas não são exatas. Se você olhar de Adão até Noé, são 10 gerações. De Noé até Abraão são 10 gerações. Então parece que o escritor bíblico ele está tentando fazer algo poético, algo organizadinho, 10, 10. Não necessariamente só foi aqueles ali. Então, segundo alguns estudiosos, tá faltando muita gente naquela genealogia. A gente faz, tem pessoas que fazem aquele gráficozinho da idade de cada um, quando nasceu, quando o outro morreu. Quando isso é feito, Adão morre perto do nascimento de Noé. Então, não sei se isso realmente aconteceu. A Bíblia não vai dar detalhes disso. Então, segundo alguns estudiosos, tá? Segundo alguns especialistas, entenda isso. As genealogias são incompletas, elas só têm uma função didática de mostrar a origem de que eles estão seguindo a mesma linhagem, mas não necessariamente foi aquilo ali. Então pode ter passado muito mais anos, muitos anos mesmo, até de Adão até o dilúvio. Depois pode ter passado muitos anos de Noé ali até Abraão. Tanto que quando Abraão é chamado, Abraão já mora numa cidade desenvolvida, uma cidade que tinha uma tecnologia já bastante avançada, então já tinham várias cidades, então muito provavelmente passou mais do que 10 gerações para que a Terra tivesse aquela população. Tá só uma curiosidade, mas isso aqui você pode dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso. Entenda o seguinte, que aqui Deus já está traçando o plano de salvação, chamando Abraão para que ele formasse ali a nação de Israel. Então Abraão vai ser aí o escolhido de Deus para que obedecesse a Deus e a partir dali Deus executasse o seu plano de salvação. Em sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé, em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual sairia Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então Deus está tudo ali executando. A gente pensa que está sendo por acaso, mas não é por acaso. Tudo ali está acontecendo de acordo com a vontade divina, de acordo com o seu projeto, de acordo com um projeto de salvação, de salvar toda a humanidade, certo? Chegamos na nossa conclusão. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. Então Deus queria que toda a terra fosse povoada, fazia parte da sua criação, do seu ato criativo. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Então a gente observa aqui que, assim como Deus espalhou todos os povos sobre a terra, Deus espalha também o seu povo escolhido para pregar o evangelho de salvação sobre toda a terra. Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos tempos da grande comissão, evangelização e missões. Já Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, em todo esse contexto que a gente observa, a questão do globalismo, o desejo das nações de ter um governo mundial, uma nova ordem mundial e tal, e essa coisa, enfim, diante de tudo isso, o que a gente observa é que o papel da igreja disso não é tentar impedir que isso aconteça, isso vai acontecer. O papel da igreja é pregar o evangelho, é levar o evangelho ao número maior possível de pessoas. A igreja não tem que tentar lutar contra governos e tudo mais. Isso aí está dentro da soberania divina. A igreja não tem que compactuar com o governo A ou o governo B, porque o governo A é bom e o governo B é ruim. Não é bem assim. A missão da igreja é outra missão, é diferente. É uma missão que não tem a ver com esse governo humano, mas é um governo divino. Quem governa sobre nós é Jesus Cristo. Então nós temos que obedecer a sua ordem de levar o evangelho a toda criatura. Certo? Então eu encerro aqui essa aula, espero que você tenha gostado. A gente tem aqui as perguntas para quem usa o slide aí na igreja. E
Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Acesse o site do EBD em Foco que você vai encontrar muito mais conteúdo para você aí se capacitar e aprender mais do conteúdo. A paz do Senhor, até a próxima aula.